Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao Conversando com Jesus, preces ao entardecer. Vamos aqui fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor espiritual Emmanuel, hoje com a lição de número 112, Como Lázaro. Então, a nossa mensagem de hoje começa com a citação do nosso Mestre Jesus. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Uma citação que João Evangelista fez desse fato que aconteceu. E Emmanuel vem escrever o seguinte: o regresso de Lázaro à vida ativa representa um grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz, tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Isso é importante, meus irmãos. Lázaro reiniciar essa experiência humana com novos valores. E na estrada evolutiva, cada vez que o espírito alcança o Mestre Divino, a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos. Exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Então, após essa mensagem bonita e forte de Emmanuel, vamos nós fazer a nossa pequenina e rápida reflexão. Nós vamos falar de Lázaro, amigo de Jesus, e os acontecimentos a ele relacionados, descritos no Evangelho de João. É importante recordar, meus amigos, em torno desses acontecimentos, os dois momentos em que Jesus chorou. No primeiro momento, Jesus vê a cidade de Jerusalém, contempla a cidade de Jerusalém que matava os profetas e diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como uma galinha faz com seus pintainhos, e não quisestes. Se soubesses a paz que está reservada para você, Jerusalém. E Jesus chorou. Essa passagem, meus amigos, meus irmãos, é Jesus olhando para a humanidade terrestre, se emocionando, falando que há quantos séculos ele vem junto com seus ministros, com seus auxiliares, tentando a pacificação da humanidade terrestre. E nós temos adiado o caminho do amor e da fraternidade. E o outro momento em que Jesus chorou, que está no Evangelho, é quando ele vai encontrar com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, após a notícia que Lázaro teria desencarnado. Vamos perceber que Jesus não chora pelo fato de Lázaro estar aparentemente morto. A gente sabe que Lázaro não morreu.
Ele estava num estado cataléptico, letárgico. Jesus, com seu magnetismo, o traz de volta, recompõe a sua saúde. Então, sobre a ressurreição de Lázaro, Bezerra de Menezes, numa outra mensagem, trouxe algumas informações sobre o que se passava com Lázaro no seu estado cataléptico mais grave. Que Jesus não chorou pelo fato de Lázaro estar morto, porque Jesus sabia que ele não estava e que iria trazê-lo de volta. O choro de Jesus ao saber da morte de Lázaro dá-nos a ideia de algo parecido com aquela mãe que, quando vê o quanto ainda falta para o filho compreender os verdadeiros objetivos da vida, a finalidade das lutas, dos desafios da vida. Jesus, vendo a nossa maneira de lidar com a morte, é como se ele olhasse para crianças espirituais que ainda estão muito longe de compreender a grandeza da vida que existe para muito além da morte. A morte não é o fim, é apenas uma passagem para uma nova vibração, um novo tipo de vida. É como se Jesus se compadecesse do quanto ainda a gente tem que avançar, que expandir, para entrar em comunhão com o Pai, com Deus. Porque ainda vamos compreender que não devemos ter medo, nem desespero, porque a vida continua muito além da morte do corpo físico. Nós ainda vamos alcançar essa comunhão, essa compreensão com a lei divina. Os detalhes da fala de Jesus sobre os pés e as mãos atadas, sobre o rosto envolto num lenço, tudo isso constrói para nós uma cena simbólica. Lázaro representa a criatura humana, muitas vezes presa em seus vícios e paixões, e constrói algemas para si mesmo, e ações difíceis que impedem que ele avance, que ele progrida, porque ele mesmo se amarra nos vícios do orgulho, do egoísmo. Então, Emmanuel, em uma de suas mensagens, diz que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre, porque não vivem nada em termos de busca espiritual, vivem unicamente mergulhados na matéria, como se vivessem numa caverna, caverna de egoísmo, como Lázaro, com suas vendas pesadas sobre os olhos, que nós não enxergamos as coisas espirituais. Vivemos sobre amarras e sofrimentos que nós mesmos construímos. E quando a vida nos conclama realizações, a transformações para evoluirmos, muita gente prefere se fechar numa caverna. Isso é o que simboliza a passagem de Lázaro. O contato com Cristo por meio do Evangelho é um chamado para cada um de nós, para sairmos dessa caverna das ilusões, a caverna do egoísmo, em que vivemos mergulhados só na matéria. Quero tudo só para mim nessa vida material. Então Jesus nos conclama para sairmos para o sol da verdade, o sol da vida. Por isso ele disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora. É isso que o Evangelho faz com o nosso espírito. Jesus penetra no nosso âmago e diz para sairmos de dentro de nós e enxergarmos a nossa vida numa amplidão muito maior. Venha amar, venha compreender a luz, a verdade, venha desenvolver-se espiritualmente, porque existe uma diferença entre existir e viver. Existir, existe a pedra, o animal, a planta. Viver é uma experiência digna dos filhos de Deus, digna da imortalidade. Estamos construindo em nossa vida algo grandioso, imperecível dentro de nós.
Então temos que usar o nosso tempo, a nossa encarnação, para construirmos essa ponte com o divino, com a vida imortal. A misericórdia do Cristo nos estende as mãos, nos tirando desses sepulcros, dessas cavernas, desses túmulos de culpa, de erro, de ódio, de revolta, para nos trazer de volta à vida, num maravilhoso recomeçar. Vamos encerrar, meus irmãos, fixando essas palavras. Preciosa é a existência de um homem, porque Jesus Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, para reconstruir e santificar os seus elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de recomeçar outra vez. É isso, meus irmãos. Então vamos nós fazer agora a nossa oração. Existe uma prece, meus irmãos, que nos ensina a pedir força a Deus para subirmos a nossa montanha e chegarmos ao alto, vencendo todas as dificuldades. Vamos fazê-la juntos? Chama-se Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, Senhor, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se há de refletir a vossa santa e divina imagem. Meus amigos, rogamos a Deus que os nossos dias sejam de bênçãos, de saúde e de paz para todos nós. Força, fé e coragem. Que a paz do Mestre Jesus habite em cada lar e esteja em todos os corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão, queridas irmãs e irmãos, pelos comentários fraternos, pela companhia, pela presença. Que nosso Senhor Jesus nos abrace e nos abençoe hoje e sempre. Paz e bem a todos.